Nesse momento, você está operando sob o efeito do pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas acabam perdendo seu dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E o bear market do Bitcoin chegou junto com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã e Israel. E eu vou estar analisando um pouco sobre essas notícias macroeconômicas que acordamos com ela hoje, né? Na verdade, o Bitcoin teve quedas de ontem para hoje, está corrigindo, está em um momento de pânico momentâneo, e eu vou tentar explanar um pouco disso que está acontecendo e entender também um pouco sobre o bear market, explicar o porquê que o bear market está começando tecnicamente hoje e o que isso significa. Se significa oportunidades para nós estarmos acumulando, onde são as regiões mais importantes para acumular e tentar entender até quando esse movimento do bear market vai estar permanecendo, né? Assim como essa guerra também, que eu já adianto que eu acredito que é um pânico momentâneo e eu vou estar explicando também nesse vídeo. Então fica até o final, recomendo fortemente que você fica até o final para acompanhar essa análise completa. Legal? Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Eu quero já estar começando aqui, analisando com vocês o site Polymarket, em relação a essas probabilidades de um possível cessar-fogo já dos Estados Unidos com o Irã. Basicamente, o mercado ainda está digerindo todas essas notícias, né? O pessoal está bastante assustado ainda. Temos 11% de chance pelo menos as pessoas precificam isso, né? Os investidores, os apostadores precificam 11% de chance de uma paralisação já, né? Já agora na segunda-feira dessa guerra, um cessar-fogo. 33% até o final de semana que vem, que seria na sexta-feira, e praticamente 70% das pessoas acreditam que até o meio de março, mais de 70%, acredita que esse cessar-fogo vai acontecer. Mas, de modo geral, as pessoas estão assustadas, né? Pelo menos para os próximos 15 dias aí, gera uma incerteza muito grande no mercado, mas do meio do mês para frente já começam a precificar que esse momento, né, de guerra, essa questão antiga já dos Estados Unidos contra o Irã, guerra, esse armamento nuclear, Donald Trump dos Estados Unidos é contra o Irã ter armamento nuclear, o Irã quer ter armamento nuclear, toda essa história é muito antiga, então são anos e anos esse embate, e é por isso que eu volto a dizer que nós não podemos fazer investimentos com base em ruídos momentâneos, isso é ruído momentâneo. O mercado basicamente já tinha precificado que isso ia acontecer. Quem me acompanha aqui nos vídeos anteriores, havia dito que existia uma boa probabilidade dos Estados Unidos invadir, porque já estava se sendo precificado já no Polymarket, e de fato aconteceu. Tivemos quedas significativas hoje, né? Está nesse momento caindo mais de 2%. Porém, o mercado já precificava que esse movimento estava prestes a acontecer. Então, o que acontece? Todo mundo já acredita que vai acontecer, vai invadir o Irã, vai ter morte, vai ter bombardeio, Estados Unidos contra o Irã, Israel. E quando de fato acontece, acontece sim um movimento de pânico, mas é algo momentâneo, porque já estava no preço, já estava precificado, e é basicamente o que eu acredito que irá acontecer. Então, se você foca, o objetivo aqui, que eu sempre trago, foca no longo prazo, cautela na sua alavancagem com os ruídos momentâneos, porque isso faz efeito agora no curto prazo, mas no longo prazo não altera os fundamentos, principalmente do Bitcoin. E eu já havia trazido isso em outro vídeo meu, eu falei sobre essa possibilidade. Então, eu recomendo, eu deixo aqui o convite para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações aí para estar recebendo a análise que eu posto com frequência. Dá um like, para mim vai me ajudar demais. Eu vou ficar muito grato a você por você poder estar me ajudando. O canal está começando agora. Eu já sou investidor há muitos anos, mas eu criei o canal agora recentemente. Então, é bem complicado produzir conteúdo. Então, eu peço encarecidamente aí que dá um like para vocês. Não vai significar nada, mas para mim vai me ajudar demais. Só um minuto que meu filho vai invadir o vídeo aqui. Peraí. Voltando aqui à análise, é mais um motivo que eu peço, dar um like aí, se inscreva no canal e me siga lá nas redes sociais, @monetize seu dinheiro, _. Eu estou no TikTok, no Instagram, no Facebook, então me segue lá. Eu sempre estou postando uma análise aí que eu tenho certeza que vai acrescentar demais aí na análise de vocês também, nas tomadas de decisões. Legal? Vamos dar continuidade aqui essa próxima semana. Então, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, cuidado com os ruídos momentâneos, não tome decisão nesses momentos agora que o mercado está em pânico. Vamos ter dados importantes. Semana passada tivemos dados da inflação dos Estados Unidos, que ao produtor veio alta, então as pessoas começam a entender que se está vindo alta ao produtor, gera um pânico de essa inflação ser passada ao consumidor final, então já gerou um movimento de queda na última sexta-feira, mas vamos ter dados importantes mesmo agora, o que é a próxima sexta, que é o payroll sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Basicamente, é o indicador favorito do Fed para analisar o mercado de trabalho. Então, essa semana vai ser uma semana de volatilidade, principalmente sexta-feira. Então, nesse momento, aperta os cintos, cautela, até mesmo nas tomadas de decisões, não cai agora num FUD
que realmente vai acontecer, vão ser dados importantes, estamos tendo essas questões das guerras que está acontecendo. Então, o mais importante nesse momento é você ter uma mentalidade estabelecida dos seus investimentos, como eu sempre digo, tem coisas que você não consegue antecipar, a gente analisa, faz análise técnica, análise de sentimentos no mercado para tentar antecipar certos movimentos, mas tem coisas que não dá para prever, como por exemplo esse ataque que foi de ontem para hoje, já era esperado que acontecesse, mas ninguém de fato sabia que ia ser de ontem para hoje, né? Então, se você está muito alavancado nesse momento, você é liquidado. Se você está, de repente, em um movimento de um long, você corre o risco de ser estopado. Então, mais importante do que você acertar o movimento do long ou do short é que você tenha uma estratégia clara para quando esse movimento for contra o que você espera. Então, o objetivo aqui não é cravar fundo, não é cravar topo dos ativos, dos movimentos, e sim ter uma estratégia clara de investimento. E qual seria a estratégia nesse momento, a estratégia que eu estou adotando? Eu tenho 30% de caixa ainda para poder estar aportando. E eu gostaria de estar fazendo novas compras em um movimento de pânico maior se o Bitcoin perdesse essas regiões aqui dos 57 mil dólares, 60 mil dólares, né? E viesse buscar fundos anteriores semelhantes a esse do mensal, próximo aqui, quem sabe, dos 50 mil dólares, eu voltaria a estar querendo me expor. Porém, para quem já está exposto, para quem não se expôs ainda, esse movimento já é um movimento ótimo para estar fazendo compra. É um movimento de retração no tempo gráfico de 3 meses, na retração de Fibonacci. Estamos bem próximo aqui da 0,618, então, tecnicamente, é a região a retração melhor que você tem de risco-retorno de um movimento de alta. Fato é, o ativo ele corrigiu muito forte, né? Ninguém previa que ele ia sair das regiões dos topos ali históricos e buscar correções até as regiões que estamos agora, foi praticamente mais de 50% de retração. Mas se analisarmos essa retração com esses dados de Fibonacci, estamos já sim, com esse indicador de Fibonacci, estamos em regiões importantes para estar investindo. Porém, o que eu sempre digo aqui, se por algum motivo você já está exposto nesse movimento, ao meu ver, não faz sentido eu querer vender agora para poder comprar, quem sabe aqui, 25% mais baratos em fundos aqui próximos dos 50 mil dólares, o outro fundo anterior importante, porque o meu risco-retorno de valorização é muito maior. Então, eu tenho, se o Bitcoin voltar aos topos históricos, isso é óbvio, para quem acredita na tese do Bitcoin como eu, a gente já teria uma valorização de o dobro aí, praticamente quase 100% de alta. Então, eu vender agora para comprar 30%, 25% mais barato, não faz sentido. Eu abrir mão de posições, eu estar, realizar um prejuízo nessa região, não faz sentido, ao meu ver. Eu prefiro focar no longo prazo e apertar o cinto de segurança. Se for necessário surfar essa queda até os 50 mil dólares, eu volto a fazer novas compras, porque eu ainda tenho um caixa relevante, do que eu querer vender agora para poder comprar ainda mais barato, porque pode acontecer algo semelhante que aconteceu aqui lá em 2021, todas as 2022, né? A galera tava falando que o ativo ia voltar para os 9 mil dólares, 4 mil dólares, quando bateu os 15 mil, e não voltou, e toda essa galera que está esperando esse movimento até hoje não comprou. Obviamente comprou mais caro lá na frente. Então, faz muito mais sentido eu estar exposto agora nesse movimento, né? Eu estar exposto a essa volatilidade, se for necessário, do que eu vender no pânico agora, vender realizando prejuízo de posições que eu fiz compras acima, do que eu de repente deixar de surfar esse movimento de alta. Lembrando que o meu preço médio do Bitcoin, eu sempre falo aqui que era em 24 mil dólares, então eu foquei, mesmo com o ativo caindo para os 15 mil dólares, meu preço médio era em 24 mil dólares e a minha linha de raciocínio foi a mesma. Foi, se o Bitcoin voltar para uma possível valorização até as regiões dos topos históricos, eu tenho o dobro de investimento de retorno do meu investimento. E se eu de repente vender agora para poder comprar um pouco mais barato, para mim não compensa, e foi essa a minha linha de raciocínio e foi o que me trouxe valorização de 4, 5 vezes do meu investimento aí que eu havia feito, porque meu preço médio era 25 mil dólares, 24 mil dólares. E eu pude fazer vendas muito boas acima dos 100 mil dólares, 120 mil dólares. Eu fiz venda, todas as minhas vendas, eu realizei lucro acima dessas regiões dos 100 mil dólares, então eu tive bons resultados, né? Porém, ninguém imaginava que o ativo ia voltar para essas regiões assim de uma maneira tão forte, né? Eu acabei me expondo novamente no ativo por volta ali dos 90 mil dólares, parcialmente, obviamente. Fiz exposições parciais não somente no Bitcoin, como no Ethereum, na Solana, e o ativo voltou para essas regiões aqui que está nesse momento. Basicamente, eu acredito que ninguém, né? É difícil encontrar um criador de conteúdo que vai admitir isso, mas a real é que ninguém imaginava que o Bitcoin ia perder os 75 mil dólares como perdeu, ninguém imaginava que ele ia vir uma queda tão forte como teve, assim, muito rápido nos últimos dias, nos últimos meses e semanas. Enfim, quando o ativo vai contra o que você acredita, contra o que você apostou, né, aportou, você tem que ter uma estratégia, e minha estratégia é essa. Então, se você já tem uma estratégia clara, o FOMO e o FUD não vai te pegar. E quando eu digo que agora, tecnicamente, estamos entrando hoje, se inicia o bear market, é por conta disso. Basicamente, o bear market é uma tendência de baixa no mensal. Para caracterizar uma tendência de baixa no mensal, ou o ativo tem que perder os fundos, o último fundo, que era na casa aqui dos 75 mil dólares, ou formar um pivô de baixa, né, um topo descendente ao anterior e perder também novamente os fundos desse último pullback, né? Seria, digamos que fosse próximo dos 75 também, ou que fosse acima aqui dos 90 mil dólares, fizesse um pullback e caísse.
Ok, não aconteceu, o ativo veio direto, perdeu, está perdendo os fundos, mas a vela do mensal só encerra hoje. Então, hoje, tecnicamente, está iniciando o bear market, hoje se inicia o bear market. Fato é, nós já tínhamos esse insight que o bear market iria começar, por quê? Porque a retração de Fibonacci, quando nós traçamos a retração de Fibonacci do último movimento de alta, que o ativo formou, desde os fundos aqui até o topo, desde os fundos aqui dos 75 mil dólares, a maior probabilidade, a partir do momento que o ativo perdeu os 94, os 95 mil dólares, a maior probabilidade já era de uma formação de um topo descendente. O ativo já tinha corrigido muito. Basicamente, quando ele perde essa região de 0,618 de Fibonacci, ficava em 95 mil dólares, nós estávamos em uma maior probabilidade que o preço voltasse, se fosse voltar, fazer um topo descendente ao anterior, um pullback, para ter mais quedas. De fato, o ativo não fez nem pullback, ele caiu direto, foi uma queda livre e agora está configurando sim a perda de 75 mil dólares. Então não formou pullback, ele perdeu direto e hoje está confirmando o início do bear market. Embora nós já havíamos, sim, há 2 meses atrás, quando foi perdida essa região de 0,618, já se encontrava numa maior probabilidade, sim, né, de um topo descendente ou da perda desses fundos, que é o que de fato aconteceu. Obviamente, as pessoas já estavam antecipando o bear market pela maior probabilidade, tecnicamente, de se formar, mas tecnicamente está se formando agora. E o que isso significa? O que isso muda? Mais uma vez eu digo, honestamente, para mim não muda nada. Por quê? Eu já tenho o meu objetivo traçado. Então, por isso que é importante você ter o seu objetivo traçado. Você já ter a sua estratégia traçada. Eu volto a vender Bitcoin em um movimento de pullback. Eu não vou vender em movimentos de queda. Eu vou aguardar um pullback, porque eu acredito que existe essa possibilidade de um pullback do Bitcoin, fazer um pullback antes de voltar a, quem sabe, perder os fundos aqui dos 60 mil dólares, se ainda for perder, se for buscar os 50 mil. Eu acho altamente provável que o Bitcoin venha fazer pelo menos um pullback, um respiro, né, para liquidar uma galera que está apostando em short muito forte nesse movimento. Aí eu volto a fazer realizações, né, e aí sim eu posso considerar em melhorar o meu caixa, fortalecer o meu caixa ainda mais para, quem sabe, um momento em que venha perder os fundos aqui de 60 mil dólares ou vir buscar os 50 mil. Então eu volto a vender o ativo em movimentos de pullback, né, e obviamente alinhado com os meus indicadores de sentimento. Não, para mim não faz sentido vender agora nesse momento. E eu vou além, dependendo do pullback que fizer, eu ainda vou, obviamente, eu analiso o sentimento do mercado para saber se ele está conveniente para eu poder estar fazendo as vendas ou não. Entendeu? Então, basicamente, essa é a minha estratégia e eu não altero. Então, porém, quando nós analisamos em tempos gráficos menores, o que isso pode estar significando? Será que, já que de fato confirmou o bear market, nós vamos ter um ano inteiro de queda? Sinceramente, não é o que eu acredito. Por quê? Com base nesses dados, com base pelo menos nesse indicador aqui de sentimento, né, com esse indicador não, com o RSI, quando eu analiso o RSI há alguns anos, né, eu já acompanho eu estava já em 2021 e um dos indicadores que preveu, né, que antecipou o fundo foi exatamente esse RSI sobrevendido, que é no momento que estamos agora, né? Estamos em níveis extremos, estamos bem semelhante aos níveis aqui de 2022 e foi onde caracterizou o fundo do movimento, né, que foi o pânico exagerado. Assim foi aqui também, ó. Aqui em 2020, né, o RSI foi em níveis extremos aqui, próximos de sobrevenda, e ele teve uma valorização significativa depois, foi aqui assim também, né, nessas regiões aqui, em 2022, e posteriormente, agora pode estar acontecendo esse mesmo movimento. Então, por isso, eu acredito que podemos estar já próximo de um movimento de fundo, né? E talvez não seja necessário que caia o ano inteiro como foi, né, em outros anos, né, como foi aqui em 2022, por exemplo, né, que o ativo passou o ano inteiro caindo, porque essa queda ela foi mais bruta, né, ela foi mais agressiva que a outra queda. Via de regra, ela foi muito rápida, então ela praticamente caiu numa linha reta aqui. Ninguém esperava que de fato isso fosse acontecer e foi de uma maneira que já estressou o RSI de uma maneira mais agressiva que as outras. Nos outros anos, o ativo veio caindo, veio fazendo pullback, caindo, fazendo pullback, e o RSI não estava em níveis extremos como está agora. Então, eu acredito que podemos já estar próximo de um movimento, já podemos já estar próximo do fundo do ativo, porque o que caracteriza o fundo não é necessariamente a porcentagem da queda, e sim a velocidade e a agressividade que isso causa, né? O nível de liquidação em massa, o nível de pânico. E quando nós olhamos os indicadores, nós já estamos em um movimento de pânico, nós já temos um RSI já bem estressado. Porém, como eu sempre digo, não importa para onde o preço vai, você tem que ter a sua estratégia traçada. Então, essa é a minha estratégia e eu estou pronto para que, se de fato eu estiver errado e o ativo voltar a cair e perder os fundos ali, quem sabe 60 mil, eu poder fazer novas compras ali na região ali dos 50, onde eu vou voltar a comprar, obviamente, fazendo uma sincronia com a análise de sentimento que eu vou estar trazendo para vocês na próxima parte do vídeo. Eu analiso aqui agora no tempo gráfico menor, de 4 horas, nós temos esse canal de baixa aqui que tem a maior probabilidade de romper para cima. Nós havíamos rompido, né, esse canal, e foi um falso rompimento, voltamos para as regiões abaixo, então eu tenho basicamente uma cunha no megafone agora, que ela também tem uma maior probabilidade de romper para cima.
eu não posso operar somente com esses indicadores, porque eu tenho tempos gráficos maiores. Eu não posso operar somente com esse padrão gráfico, porque eu tenho tempos gráficos maiores em tendência de baixa. Mas eu estou acompanhando, porque se o Bitcoin encontrar força novamente nessas regiões onde está agora, próximo aqui, quem sabe, dos 63 mil dólares, que é o suporte mais importante no momento, 63, 64 mil dólares é o suporte mais importante. O Bitcoin encontrar força nessas regiões, eu valido mais, eu acredito mais ainda nessa cunha megafone, eu acredito que a maior probabilidade seria de um rompimento acima e buscar as regiões ali de 72 mil dólares. Porém, o Bitcoin precisa encontrar força nesse momento para de fato validar essa cunha. Essa cunha basicamente ela tem a 60, 70% de chance de romper para cima, mas obviamente tendo em vista todo esse cenário, esse pânico momentâneo que estamos vivendo, que podemos continuar nesse movimento, quem sabe para mais 1, 2 semanas, quem sabe um mês, em um caso mais extremo, esse movimento pode ser invalidado e nós venhamos buscar os fundos. Legal? O que é o mais importante nesse movimento? Nós precisaríamos de romper as médias nesse período do 1 hora, eu já tenho trazido aqui alguns dias a importância. Nós havíamos rompido, veio aqui, retestou essas regiões, eu disse nas minhas redes sociais, a maior probabilidade é que volte para retestar essas médias nesse período, de fato voltou, aparentemente estava encontrando um suporte, mas com todo esse cenário, esse pânico global, questões das taxas de juros, questões da inflação dos Estados Unidos que vem um pouco alta, mais alta ao produtor, guerra entre os Estados Unidos, nós acabamos perdendo esse movimento. E agora, mais uma vez, estamos abaixo dessas médias. Então, o primeiro movimento importante, o Bitcoin precisa romper essas médias nesse período de 1 hora para conseguir ter força para, quem sabe, romper esse padrão gráfico que eu trouxe aqui do 4 horas. Todo esse movimento de alta que nós tivemos, desde os fundos ali dos 63 mil dólares, já foi invalidado, porque nós retraímos mais do que, como eu disse lá no tempo gráfico mensal, nós retraímos mais que o 0,618 aqui de Fibonacci, né? Então, esse movimento todo de alta já foi invalidado, então, mais uma vez, o Bitcoin começa a trabalhar abaixo dessas retrações, então, o Bitcoin, para começar a nos trazer um pouco mais de segurança, precisa voltar a ser negociado acima das regiões de 67 mil dólares, para ser mais preciso. Quando eu analiso os indicadores de sentimento, para fazer uma sincronia com os indicadores de sentimento, eu tenho um indicador que eu estou gostando bastante, embora os indicadores ainda estão um pouco incertos, mas esse daqui é o que mais me deixa confiante, né? Nós voltamos a ver as sardinhas vendendo bastante nesse último movimento, desde os fundos ali de 63 mil dólares, que o ativo chegou próximo de 63, abaixo de 63, elas começaram a vender bastante, tentaram ensaiar um movimento de compra, mas basicamente ainda está bem tímido, né? Elas estão de modo geral, mais pessimistas. Esse gráfico roxo aqui me mostra as sardinhas. Basicamente, por que são as sardinhas? Porque são as ordens executadas de 1K a mercado. Então, basicamente, quem opera até 1K e vende ou compra a mercado, via de regra, são as sardinhas. Né? Então, os pequenos investidores. Então, eu estou vendo esses pequenos investidores começando a vender, e aí olha como já é instantâneo. Quando eles começam a abrir mão de suas posições, o ativo volta a subir. Então, isso daqui, ó, essa queda, significa duas coisas. Ou as sardinhas, essas ordens até 1K, estão comprando em um movimento de short squeeze, estão sendo obrigadas a comprar no prejuízo de um short squeeze, ou elas de fato estão vendendo no medo após a queda do ativo. Então, enquanto o ativo corrigir com elas vendendo, eu ainda consigo ficar otimista. Agora, se elas voltarem a comprar semelhante a esse movimento aqui, ó, 20 de janeiro elas voltaram a comprar, olha como o ativo sofre e ele vem no movimento praticamente oposto. Quando elas começam a vender, como foi aqui, ó, aqui no final, em novembro, elas começaram a vender, olha como o ativo já teve uma valorização melhor. Um cenário ainda mais claro. Nesse movimento aqui, em agosto do ano passado, elas começaram a vender bastante, o ativo saiu das regiões ali dos 106 mil dólares, foi o novo topo histórico. Porém, quando chegou no topo histórico, elas voltaram a comprar e o ativo praticamente despencou, e é o que tem acontecido desde então. Elas estavam comprando muito e o ativo praticamente vem na força contrária. Mas esse movimento aqui, já de início aqui que eu estou vendo, daqui no gráfico de 6 horas, já é um movimento que pode sim me deixar um pouco mais confiante. Precisamos da confirmação, precisamos que esse movimento continue, elas continuem vendendo, para eu voltar a acreditar que o ativo vai encontrar força. No curtíssimo prazo, já melhorou o indicador, mas ainda precisa de estar acompanhando nos próximos dias, precisa se provar. Legal? Eu estou concluindo já o vídeo, porque o vídeo está ficando um pouco grande, mas eu tento trazer um conteúdo completo para vocês, sem ser algo superficial. Eu sei que muitos criadores de conteúdo vêm com fórmulas mágicas, ó, vai passar dali, não vai chegar ali, não vai passar daqui, dos 100K não passa, dos 60K não passa, e eu gosto de analisar mais do que isso, eu gosto de ir um pouco além do que o óbvio, do que de previsões. Eu não gosto de vender a ilusão de que eu sei para onde o ativo vai, embora muitas pessoas vendam essa ilusão, infelizmente consiga ter engajamento, porque é o que a grande maioria das pessoas gosta, né, de mentira. Infelizmente as pessoas gostam, algumas, principalmente os investidores iniciantes, gostam de ser enganados. Mas, fato é, ninguém sabe para onde o preço vai. O que nós analisamos são probabilidades e estatísticas. E a forma mais fácil de você parecer um idiota nesse mercado é você tentar prever alguma coisa, porque o mercado, em via de regra, ele sempre vai no movimento contrário do que a grande maioria das pessoas pensam. E eu vejo isso, já sou investidor há mais de 10 anos, e eu invisto em cripto há mais de 5, e eu já vi muitos influencers que trabalham em topo, trabalham em fundo, e realmente passar vergonha. E influencers grandes que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho, eu gosto, mas
quando você tenta cravar um movimento, a chance de você passar vergonha é muito grande. Enfim, vamos lá, para concluir. Eu analiso, de modo geral, os indicadores de sentimentos ainda estão, ao meu ver, precisa melhorar muito. Eu ainda tenho um long short ratio muito alto, eu tenho mais long, tenho praticamente 2 long para cada short, tenho mais de 2 long para cada short, embora nas últimas horas está caindo. Eu ainda tenho um movimento muito alto de long. Eu tenho também um open interest fraco. Eu tive um movimento de alta com um pequeno aumento de open interest, porém não foi o suficiente para a manutenção da alta. Então, de modo geral, quando eu olho aqui em tempos gráficos maior aqui, ó, no diário, nota que já não há open interest há algum tempo. O Open Interest caiu bastante com a queda, isso é positivo, porque quando o Open Interest cai com a queda, quer dizer que as pessoas não estão interessadas nesse movimento de queda, porém, no movimento de retomada do ativo, não teve uma entrada significativa de Open Interest. Nós tivemos apenas aqui, pelo menos, girou em torno de nem 10%. Então, isso é bem ruim. 10%, mas é muito pouco, é bem pouco para uma retomada de um ativo. Precisa mais Open Interest para nós voltarmos a ficar mais confiante. Nota que basicamente está lateralizando junto com essa lateralização desse preço, né? Nós precisamos que volte a ter a entrada de open interest com movimentos de alta para voltarmos a ficar confiante. E, mais importante, se o ativo continuar corrigindo, vir testar as regiões de 60 mil, quem sabe abaixo de 63 agora, não tem entrada de open interest. Se tiver entrada de open interest, fatalmente não irá segurar esses 60 mil dólares. Eu acho que o 63 acaba se tornando mais importante do que 60 nesse momento. Eu acho que o Bitcoin perder esses 60 mil dólares e os indicadores de sentimentos não estiverem favoráveis, eu acredito uma boa probabilidade do Bitcoin não conseguir também segurar os 60 mil ali. Tá? Porém, no tempo gráfico de uma hora aqui, é muito curto, mas eu já vejo uma divergência aqui no RSI, né? Temos o RSI em divergência, parece que está tentando encontrar força para uma retomada, mas não está tendo entrada de open interest. Então, de modo geral, os indicadores de sentimentos não estão positivos. Temos a taxa aqui de funding baixa, isso é positivo, é bom, mas não está extremo, poderia estar mais extremo para acreditar em um movimento de short squeeze, né? E o CVD também não está, na verdade, estava vendendo muito no nível spot aqui, né? Os vendedores spot venderam muito, estão vendendo muito há alguns dias, então precisamos em um movimento que volte a ter entrada de open interest, os longs e short precisa voltar a cair mais, não está caindo, sempre que cai um pouco aqui, ó, chegou a 1,5, voltou a subir. Então todos esses indicadores não estão ainda assim muito favoráveis para a retomada do preço. Enquanto eu tiver um indicador de sentimento desse jeito aqui, eu não consigo ficar muito confiante, né? Com exceção desse indicador aqui das sardinhas, que eu acho que está legal, eu ainda preciso dessas confirmações aqui. Legal? Para finalizar o vídeo, eu gostaria só de estar analisando aqui o índice de liquidação. Eu ainda volto a frisar aqui que eu tenho trazido há algum tempo. Ó, nós temos muito mais liquidação acima quando eu olho na Binance para 90 dias, né? Eu tenho as alavancagens até 100 vezes. Nas casas aqui de 78 mil dólares, nós teríamos aqui praticamente 3 bilhões de liquidação no acumulado se o ativo voltasse para essas regiões. E se o ativo cair para os 56 aqui, ó, a gente não tem nem meio bilhão. Então tem muito mais liquidez acima do que abaixo. A mesma coisa eu analiso aqui, quando eu analiso na Binance, o que é Bybit, eu tenho muito mais liquidação acima, ó, se o Bitcoin voltar para os 78 mil dólares, eu teria aqui mais de 8 bilhões em liquidação, em alavancagem, né, do que se eu caísse aqui para os 55, eu teria 2,1 bilhão de liquidação nessas exchanges. Então, é muito mais liquidez acima do que abaixo. Então, eu ainda continuo acreditando nesse pullback que o Bitcoin pode fazer, eu ainda continuo acreditando que existe a probabilidade de um pullback, de um short squeeze, eu tenho trazido alguns dias aqui, de um short squeeze para liquidar essa galera que ficou muito favorável à queda do Bitcoin e abriu bastante short. Ó, aqui mesmo, nesse indicador, na casa dos 85 mil dólares, eu tenho uma região de atração muito forte do ativo para buscar liquidez. Ó. Essas regiões tendem a atrair o preço. Foi assim aqui, ó, quando o Bitcoin chegou na casa dos 63 mil dólares, 62,5, ele voltou exatamente para esse mapa aqui, ó, para essa região de calor, liquidou a galera, fez um short squeeze e acabou voltando a cair o ativo. Basicamente, quando nós estamos abaixo dessas regiões, essas regiões tendem a atuar como resistência, e quando nós estamos assim, elas atuam como suporte. Mais do que atuar como resistência ou como suporte, elas são zonas magnéticas que atraem o preço. Então, eu acredito que existe uma probabilidade muito grande, muito forte, do ativo voltar, fazer um pullback, essas regiões, pelo menos 85 mil dólares ali, para fazer esse movimento short squeeze e liquidar uma galera. Lembrando que também essas regiões dos 85 mil dólares, né, tem um gap do CME que foi aberto em um final de semana que o Bitcoin abriu os mercados em queda muito forte, então o Bitcoin ele acabou deixando esse gap grande. Via de regra, esses gaps são fechados, então eu acredito que também existe essa possibilidade do Bitcoin voltar para essas regiões aí nos próximos dias, nas próximas semanas, porém, com todo esse cenário macroeconômico que realmente está complexo, hoje, se iniciando de fato o bear market, realmente não será fácil chegar nessas regiões, por isso que o mais importante é do que você de fato acertar na sua análise, é você ter a sua estratégia clara, você ter a sua tática de investimento traçada, para não deixar nenhum pânico e nem a euforia ser utilizadas contra você, e sim ao seu favor. Legal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários, deixa suas dúvidas, deixa suas críticas, e eu venho aqui trazer conteúdo com frequência para vocês, para poder acrescentar na análise de vocês. Então, para vocês não custa nada, e para mim vai me ajudar demais deixar aí um comentário, deixar uma crítica, se for necessário,
necessário, construtiva, um elogio e o like. Legal? E se inscreva no canal e me acompanhe nas próximas análises ali. O mais importante agora, vamos acompanhar aí como vai abrir o mercado dos Estados Unidos amanhã, né? Vai abrir por volta das 19 horas, provavelmente vai abrir num pânico. Isso acaba refletindo no Bitcoin. Então vamos acompanhar essas próximas semanas. Aperta os cintos aí, cautela na alavancagem e, como eu sempre digo, foca no longo prazo. Legal? E fuja dos gurus. É o mais importante, é isso daí. Fuja do guru, cautela na alavancagem e foca no longo prazo, que ninguém consegue vencer um investidor paciente, um investidor que foca no longo prazo. E como o próprio Warren Buffett disse, o mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para o paciente. Eu sempre trago isso aqui no canal. Então é isso. Legal? Foca no longo prazo que vai dar certo. A gente se vê numa próxima análise.